Agora, começando a aula aqui sobre fraturas, vamos abordar os principais tipos de fratura nesse começo da aula. Vamos abordar também os tratamentos e manejo do paciente com fratura e vamos abordar também a classificação dessas fraturas. E vamos trazer um pouco sobre Gustilo e Anderson, a classificação deles, falar um pouco sobre fratura exposta, fratura fechada e qual que é o manejo de cada tipo de fratura. Bom, começando então sobre a definição e classificações de fratura, a definição de fratura consiste em perda de continuidade óssea, geralmente causada por traumas de alta energia. A gente tem os tipos de fratura de acordo com o trauma. Então, a primeira fratura que a gente tem é a fratura por torção, que ela vai ser uma fratura que vai acontecer em espiral. A gente tem a fratura por avulsão, que é uma fratura que acontece por tração. Então, normalmente o paciente ele é tracionado, a lesão de trauma e a cinemática do trauma dele é uma lesão por tração, que causa uma avulsão óssea. A gente tem a fratura por compressão, que é mais comum em ossos esponjosos, ossos mais frágeis. E a gente tem a fratura em angulação, que é chamada de transversa ou oblíqua. Os tipos de fratura de acordo com o seu traçado também é importante a gente saber, para a gente saber o manejo de cada fratura para esse paciente. Então, fratura simples, ela tem somente um único traço e é dividida em dois fragmentos. Então, por exemplo, se for uma fratura de rádio, o rádio ele vai ser dividido em dois fragmentos, sendo os dois fragmentos normalmente do mesmo tamanho. Já a fratura em cunha, ela vai ter um terceiro fragmento associado. Então, esse terceiro fragmento, ele normalmente vai estar em contato com os dois principais fragmentos. Já a fratura cominutiva, ela vai ter, além desse terceiro fragmento, dois ou mais fragmentos associados com os fragmentos principais. Então, por exemplo, nessa fratura cominutiva, a gente vai encontrar vários tipos de fragmentos, junto com os maiores que foram separados ali daquela estrutura óssea. E as fraturas ainda, elas podem ser intraarticulares, que o traçado da fratura vai atingir a articulação, que tornaria a fratura como uma fratura mais complicada de tratamento. A gente tem a fratura extraarticular, em que seu traço não atinge a articulação, então é uma fratura mais simples de ser tratada. A gente tem as fraturas expostas, que são aquelas que se comunicam com o meio externo, e as fraturas fechadas, que não se comunicam com o meio externo. Aqui a gente, então, eu trouxe um pouco da imagem dessas fraturas, a definição e classificação dessas fraturas, para a gente dar uma olhada. Ali, como eu disse, a gente tem a fratura transversa, que é a primeira ali da imagem. A gente tem a longitudinal, a oblíqua exposta, a oblíqua desviada, a em espiral, a fratura simples e a fratura cominutiva, que é aquela com vários fragmentos que eu havia dito. E depois de falar de fratura, vou entrar um pouco agora em remodelamento ósseo e ossificação, que é o nosso corpo tentando reparar essa fratura que acabou de acontecer. Então, a gente tem dois principais tipos de remodelamento ósseo. A gente tem o remodelamento intramembranoso e o endocondral. O intramembranoso ele é formado a partir de membranas conjuntivas, que aparecem no centro de ossificação primária. Ele é mais comum em ossos esponjosos e ele aumenta o diâmetro desses ossos. Os ossos chatos, eles são aumentados em espessura. Já o remodelamento endocondral, ele tem mais a função de aumentar o comprimento desse osso. E ele é mais comum em ossos longos. Então, esse remodelamento ele é mais comum em fêmur, em húmero, ossos de maior calibre e maior comprimento. E aqui eu trouxe um pouco das fases da ossificação. Então, primeiro, quando a gente acaba de ter a fratura, o que acontece é a inflamação, em que os leucócitos são recrutados para ir naquele local de fratura, e também tem uma vasodilatação extensa, por conta de sangramento, por conta de hematoma, vão ser atraídas muitas células de defesa e vai começar o remodelamento ósseo ali, a ossificação nessa primeira fase. Logo após essa primeira fase, por volta de 2 a 3 semanas após a fratura em si, a gente começa a ter a formação do calo mole, que é quando a gente tem a proliferação das células mesenquimais ósseas, então osteoblastos, osteoclastos, fibroblastos começam a trabalhar para poder fazer uma nova matriz extracelular desse osso e fazer com que tenha uma matriz orgânica para a construção de cálcio, para a calcificação da fratura que acabou de acontecer. Logo após isso, normalmente um mês a 4 semanas, 4, 5 semanas após a fratura, a gente tem a formação do calo duro, que é quando os fragmentos de fratura eles vão ser unidos já estão unidos pelo calo mole, ele já tem uma estabilidade
Então, a gente consegue até observar no raio-x sinais de que começou a formação desse calo duro. E a partir daí, a partir dessa maior estabilidade provida pelo calo mole, a gente começa a ter a calcificação da matriz extracelular e a formação do calo duro. E aí, por último, na última fase, a gente vai ter a remodelação óssea, que é quando os fragmentos eles vão estar unidos de maneira sólida, que isso acontece muito depois da primeira fratura. Então, normalmente de 6, 5 meses após a fratura, a gente vai ter o remodelamento completo daquela estrutura que foi lesada. Então, a atividade osteoblástica já vai ter tido o seu pico, já vai ter tido sua fase aguda, e ali você vai observar no raio-x que a fratura que antes havia acometido aquele osso já está completamente reparada, se não completamente reparada. Aí eu trouxe um pouco aqui da escala de Gustilo e Anderson, que traz sobre acerca das fraturas expostas. Então, na escala de Gustilo e Anderson, a gente tem o tipo 1, o tipo 2, o 3A, o 3B e o 3C. No tipo 1, seria uma ferida mais simples, uma fratura mais simples de ser lidada. A ferida normalmente vai ter menos de 1 centímetro, o nível de contaminação dela vai ser limpo, a lesões de partes moles vai ser mínima e vai ter uma simples uma mínima cominução dessa fratura. Então, não vai ter muitos fragmentos espalhados nessa fratura. Ou vai ser uma fratura simples ou vai ser uma fratura de mínima cominução. Já na fratura Gustilo e Anderson tipo 2, vai ser maior de 1 centímetro, o nível de contaminação vai ser moderado, a lesão de partes moles vai ser moderada ou alguma lesão muscular e vai ter uma moderada cominução. Na 3A, já começa a ser uma fratura de maior extensão e maior tamanho. Ela normalmente tem mais de 10 centímetros, a contaminação dela é alta, tem grave com esmagamento também, a lesão de partes moles, e a lesão óssea ela é normalmente cominuta, com possível cobertura do osso por partes moles. Já a 3B, ela também vai continuar com essa extensão de maior de 10 centímetros, o nível de contaminação dela vai ser alto, uma perda muito grave de cobertura das partes moles, e a lesão óssea vai ser pobre em cobertura óssea. Na 3C vai ser também a pior dos casos, que vai ser também com extensão maior de 10 centímetros, com nível de contaminação alto, perda muito grave da cobertura de partes moles e lesão vascular que vai exigir reparação cirúrgica, normalmente no paciente. A lesão óssea ela vai ser pobre em cobertura óssea, normalmente requer cirurgia reconstrutiva das partes moles e precisa ter uma maior atenção da equipe médica. E aí eu trouxe um pouco do exame físico e diagnóstico das fraturas. Isso aqui a gente pode levar de forma geral para o exame físico em ortopedia. O exame físico em ortopedia ele consiste em inspeção estática, que a gente vai observar se tem uma deformidade aparente, se o paciente reclama de dor, se o paciente está com alguma limitação de movimento. A inspeção dinâmica, que a gente vai observar o movimento em si do paciente, então vai falar para ele fazer movimentos, vai ver se tem algum estalido, vai ver se ele tem alguma limitação, alguma rigidez, ver se tem algum edema. Aí a terceira parte seria a palpação das partes moles e das tuberosidades, para ver se você realmente sente ali no paciente esses estalidos, essas crepitações, esse edema ou essa alteração de temperatura, que fala a favor de fratura. O arco de movimento do paciente, a mensuração da sua força muscular, que normalmente vai estar comprometida na fratura, a marcha e manobras especiais que a gente vai ver mais para frente na questão das luxações. Além disso também, a gente tem que fazer uma boa anamnese com esse paciente, procurar a respeito da história desse trauma, como que foi a cinemática desse trauma, porque isso é imprescindível para a gente diagnosticar a fratura e diagnosticar o tipo de fratura. Porque como eu tinha dito anteriormente, se for uma fratura, dependendo do traçado dela, se torna uma fratura mais grave ou uma fratura mais simples. A gente tendo conhecimento da cinemática desse trauma, a gente consegue definir qual tratamento vai ser utilizado. E a gente tem também os exames complementares, depois de ter feito o exame físico, que os principais vão ser a radiografia, que é o exame fundamental para a prática ortopédica, o padrão ouro, que vai ser o mais usado vai ser o AP em perfil, e na mão e no pé normalmente vai ser oblíqua. A gente tem a tomografia, e os outros exames que não são muito usados, mas também são muito importantes, seria a ressonância magnética, cintilografia óssea, densitometria, e entre outros. Ultrassom também poderia ser usado.
O tratamento das fraturas vai depender muito do tipo da fratura e é sempre bom lembrar que caso seja um politrauma, a gente primeiro precisa estabilizar esse paciente, checar o XABCDE dele tudo certinho para poder agir e de fato para a fratura em si. E após isso, após ter feito a estabilização primária do paciente ou a emergência do paciente, a gente vai fazer o alívio da dor, que normalmente é feito com opioides fracos ou anti-inflamatórios não esteroidais. A gente vai fazer a redução da fratura, que pode ser uma redução cruenta ou incruenta, que no caso seria cirúrgica ou não cirúrgica, com estabilização desses fragmentos. A gente tem que manter a redução, com essa redução que a gente fez com imobilização gessada ou imobilização temporária, no caso de tipóia, no caso de outros tipos de imobilizações, e restaurar a função máxima do membro. Então, fazer com que aquele membro acometido volte à sua função anterior e o paciente não seja comprometido, não tenha sequelas após a fratura. A gente tem indicações típicas desse tratamento conservador. O tratamento conservador seria baseado no protocolo Price, que é proteção, repouso, gelo, contenção do membro e elevação do membro. Então, o tratamento conservador, normalmente ele vai ser mais indicado em fraturas incompletas ou sem desvio, fraturas fechadas diafisárias e metafisárias nas crianças e fraturas diafisárias de tíbia no adulto sem desvio. Então, normalmente são fraturas que não são complicadas, fraturas que não atingem a articulação, fraturas simples, fraturas com traçado simples, a gente consegue ficar somente no tratamento conservador. Já no tratamento cirúrgico, seria fraturas de maior complexidade. Então, fraturas expostas, fraturas que não se consegue a redução adequada, a gente precisa fazer uma redução cruenta, uma redução cirúrgica, e fraturas com atraso de consolidação.